Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 89º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Números, capítulo 25 a 27, o livro de Jó, capítulo 3, e o livro 1 de Coríntios, capítulo 10. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvindo os nossos devocionais diariamente, orando junto conosco. Estamos vivendo um momento em que todos estão buscando validações por opiniões. Cada um quer viver a sua verdade. Melhor, vender a sua verdade. E assim vivendo num mundo de mentira. Mas hoje, nós estamos aqui para usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado através da Bíblia, estudar, orar, ter uma intimidade com o Senhor. Satanás não está aqui para roubar o nosso carro, a nossa casa, nosso apartamento, celular, nosso relógio, nossas roupas. Ele vem para roubar a semente que está sendo semeada no dia de hoje, a nossa fé e os propósitos que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Portanto, Senhor, revele a compreensão de Sua palavra no dia de hoje. Senhor, nos dê compreensão de Sua palavra através dos estudos no dia de hoje sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Vamos para a leitura no livro de Números, capítulos 25 a 27. A adoração a Baal-Peor e o zelo de Finéias. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e, com a lança, atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. O Senhor disse a Moisés:
Atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. O censo de todos os israelitas. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias: de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arodi, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã. Mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram: de Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram: de Tolá, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, no total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram: de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade: de Jezer, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas,
De Semida, a família dos Semidaitas. De Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. São estes os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias. De Inna, a família dos Inaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Aser foi Será. São estas as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jaziel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei a respeito da divisão da terra. O Senhor disse a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança segundo o censo. À tribo mais numerosa você dará herança maior, e à pequena você dará herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. O censo dos levitas. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi. A família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Anrão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança com os outros.
São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. As filhas de Zelofeade. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor e o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para a sua filha. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: Suba a este monte Abarim e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com o seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué, designado sucessor de Moisés. O Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo de Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Amém. Compreendendo o livro de Números, capítulo 25. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Essa é a primeira ocasião registrada nas Escrituras em que Israel adora Baal,
mas certamente não foi a última. Baal era o principal dos deuses cananeus e ele era atribuído o poder sobre a chuva e a fertilidade. Antes de partir para a Babilônia, os israelitas eram um povo agrícola e, sempre que havia uma seca, se voltavam para Baal em busca de ajuda, em vez de buscar o favor do Senhor. O ritual cananeu para a fertilidade envolvia prostituição cultual de homens e mulheres e encorajava todo tipo de imoralidade sexual. Tanto a idolatria como a imoralidade eram proibidos pela lei de Deus, conforme Êxodo 20, versículo 1 a 5 e versículo 14. Era de esperar que os judeus se lembrassem da maravilhosa experiência no Sinai, quando entrarem em relação de aliança com o Senhor. Eles também deveriam se recordar da idolatria praticada ao pé daquele monte, quando Arão fez um bezerro de ouro e Deus proferiu seu juízo, conforme Êxodo 32. Aquele evento também envolveu idolatria e imoralidade. Israel era um povo especial, nação de sacerdotes de Deus, e não deveria se misturar com os pagãos moabitas e midianitas, muito menos adorar seus falsos deuses. Entretanto, a facilidade com que os judeus retornavam a velhos hábitos pagãos nos lembra de como facilmente incorremos em práticas que Deus já nos mostrou serem erradas. Se não estivermos espiritualmente vigilantes, viremos a imitar exatamente o tipo de vida contra o qual Deus nos advertiu, conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 13. Trago uma exposição bíblica dos versículos 7 a 13. Por causa de seu zelo pela honra do Senhor, Finéias recebeu a recompensa especial de um sacerdócio perpétuo para ele e seus descendentes. Ele não sabia sobre essa recompensa antes de agir. Por isso, sua motivação não era egoísta. O filho de Eleazar agiu por puro zelo pela honra do Senhor e pela autoridade de sua lei. Finéias acompanhou Moisés quando Israel atacou os midianitas, conforme capítulo 31, versículos 5 a 6. Portanto, ele não tinha medo de uma batalha. Ele também era encarregado dos porteiros no tabernáculo e tinha a presença do Senhor em seu ministério, conforme 1 de Crônicas, capítulo 9, versículo 20. Guardar o santuário de Deus era uma tarefa de muita responsabilidade, mas Finéias tinha a convicção e a coragem para executá-la bem. E eu encerro a compreensão do capítulo 25 do livro de Números com a exposição bíblica dos versículos 16 a 18. Os que criticam o Senhor e as Escrituras por esses massacres nacionais falham em entender que Deus havia sido paciente com aqueles povos perversos por séculos a fio, conforme Gênesis 15, versículo 16, e dado a eles ampla oportunidade de arrependimento. Ele se revelou àquelas nações através da natureza, conforme Romanos 1, versículos 18 e 19, e também Salmos capítulo 19, e elas haviam ouvido sobre o julgamento divino contra o Egito. Josué 2, versículos 8 a 14. Suas práticas religiosas eram abominavelmente imundas, e o único modo de Deus remover esse câncer era aniquilando civilizações inteiras. Israel tinha um trabalho importante a fazer para o Senhor, e a presença desses povos perversos servia apenas como tentação ao pecado para os judeus. Compreendendo o capítulo 26 do livro de Números, versículo 1. A transição entre os capítulos 25 e 26 nos lembra o ocorrido entre os capítulos 14 e 15, pois em ambas o Senhor muda o julgamento para a misericórdia, da punição para a promessa. Em Cádiz Barneia e em Baal Peor, Israel havia pecado gravemente e Deus o castigou, mas em sua graça, ele perdoa a infidelidade do povo e lhe dá um novo começo. Quando Israel entrou no vale de Zered, conforme capítulo 21, versículo 12,
A geração mais velha já havia morrido, Deuteronômio 2, versículos 14 e 15, com exceção de Caleb, Josué e o próprio Moisés, conforme Números 26, versículos 63 a 65. Brevemente, o grande líder hebreu também iria perecer. Israel estava tendo a oportunidade de um novo começo, graças à fidelidade e à misericórdia de Deus. Era a hora de fazer um censo da nova geração e começar a olhar para o futuro. Exposição bíblica dos versículos 3 a 56. Ao fazer o segundo censo, Moisés tinha duas intenções em mente. Como da primeira vez que contou o povo, ele precisava saber quantos homens acima de 20 anos tinha à disposição para lutar. O segundo propósito era ter ideia de quanta terra cada tribo precisaria quando Israel se estabelecesse em Canaã, e elas reivindicassem sua herança, conforme capítulo 26, versículos 52 a 56. Atribuir a cada tribo sua herança seria a tarefa de Josué, Eleazar, o sumo sacerdote, e 10 líderes representando as tribos que estavam se estabelecendo a oeste do Rio Jordão, conforme capítulo 34, versículos 16 a 29. Compreendendo os versículos 7, 14 e 18, os soldados disponíveis cairiam em número nas tribos de Gade, Ruben e Simeão, tendo a última um decréscimo de 59.300 para 22.200 combatentes, conforme capítulo 1, versículos 20 a 25. Essas 3 tribos acampavam juntas ao lado sul do tabernáculo e podem ter sido de má influência entre si. Datã e Abirão pertenciam à tribo de Ruben e participaram da rebelião de Corá, durante a qual morreram cerca de 15.000 pessoas. Talvez muitos dos rebeldes fossem dessa tribo. Além disso, Zinri, que arrogantemente pecou na questão de Baal-Peor, conforme capítulo 25, versículos 6 a 15, era um príncipe de Simeão. Seu mau exemplo pode ter influenciado outros homens da tribo a tomarem parte na idolatria e imoralidade dos midianitas, pois os que pecaram também pereceram. E finalizando a compreensão no capítulo 26 do livro de Números, trago o versículo 56 para entendimento. Naturalmente, o tamanho da tribo ajudaria a estabelecer o tamanho do território que lhe seria atribuído. De acordo com o registro no livro de Josué, algumas tribos aceitaram de bom grado sua herança e começaram a trabalhar para torná-la um lar. Algumas, contudo, reclamaram quanto à terra que receberam, e outras saíram a conquistar mais território. Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Escreve Mateus, capítulo 9, versículo 29. Compreendendo o capítulo 27 do livro de Números, exposição bíblica dos versículos 1 a 11. Visto que a terra pertencia ao Senhor, conforme Levítico 25, versículos 23 a 28, os judeus não poderiam dividi-la ou dispor dela como bem quisessem. Manter a herança geração após geração era importante para cada família e as tribos a quem pertenciam. Exposição bíblica dos versículos 12 a 14. Por não honrar o Senhor em Meribá, Moisés e Arão não puderam entrar na terra prometida com a nova geração, conforme capítulo 20, versículos 2 a 13. Moisés repetidamente pediu a Deus permissão para entrar, conforme Deuteronômio 4, versículos 23 a 29. Mas o Senhor se recusou a ceder. Ele não apenas devia ser disciplinado por seu orgulho e raiva em Meribá, mas também não podia frustrar o tipo que seria exposto no livro de Hebreus. Não é a lei, Moisés, que nos dá a herança espiritual, mas Jesus, conforme Josué, conforme Hebreus 4, versículo 8 e contexto. Exposição bíblica dos versículos 15 a 23. Muitas vezes, durante seu longo ministério, Moisés havia se mostrado um verdadeiro líder,
preocupando-se mais com um povo do que consigo mesmo. Por 2 vezes Deus propôs destruir os judeus e começar uma nova nação com Moisés, mas ele recusou. Frequentemente ele intercedia por sua gente, sobretudo quando os juízos divinos estavam para vir. Ele havia sido mal entendido, criticado e quase apedrejado, mas permaneceu como um pastor fiel ao seu povo. Mesmo estando para morrer, Moisés não pensava em si mesmo, mas no futuro da nação. Sua grande preocupação era que Deus providenciasse um líder espiritual para os israelitas, pois eles eram como ovelhas. E ovelhas precisam de um pastor. E eu encerro a leitura e a compreensão no livro de Números, capítulo 27, com a exposição bíblica dos versículos 22 a 23. Durante seus anos de serviço a Moisés, Josué aprendeu alguns valiosos princípios de vida e espiritualidade, os quais se aplicam até hoje. Quando lemos o livro de Josué, vemos que ele se preocupava com a glória de Deus e com o bem-estar do povo, e que atentamente obedecia às ordens que o Senhor lhe dava. Nas 2 vezes em que não buscou a vontade de Deus, Josué trouxe derrota vergonhosa à nação. Josué capítulo 7 e capítulo 9. Mas, a seu favor, está o fato de que ele confiou que Deus faria o que seus erros terminassem em êxito. Uma das responsabilidades dos dirigentes cristãos de hoje é fazer com que a próxima geração seja equiparada para dar continuidade ao trabalho, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. A menos que novos líderes sejam treinados e ensinados, o futuro das famílias, das igrejas e da própria nação estará em perigo. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 3. A queixa de Jó. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas e Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia. Que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha. Que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo. Dormiria e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata. Ou, como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque o miserável continua vivendo? Porque se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura.
Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 3, exposição bíblica dos versículos 1 a 13. Jó amaldiçoou 2 noites, aquela em que foi concebido e a de seu nascimento. A concepção é uma bênção que vem de Deus. Gênesis 30, versículos 1 e 2, e Salmos 139, versículos 13 a 16. Assim, quando amaldiçoamos uma bênção, estamos questionando a bondade de Deus? Observe que Jó disse que um menino nasceu e não uma massa de protoplasma ou uma coisa. Jó era uma pessoa desde o momento da concepção. Compreendendo o versículo 5, a palavra-chave aqui é trevas. No nascimento, o bebê sai da escuridão para a luz, mas Jó queria ficar na escuridão. Na verdade, ele achava que nascer morto teria sido melhor. Então ele teria ido para o mundo dos mortos, Sheol, e não teria tido de enfrentar todo este sofrimento. Exposição bíblica dos versículos 11 a 26. Não há nada de errado em perguntarmos por quê, desde que não tenhamos a ideia de que Deus nos deve uma resposta. Até nosso Senhor perguntou: por que me abandonaste? Mateus 27, versículo 46. Contudo, se o Senhor nos dissesse por que certos eventos acontecem do modo como ocorrem, isso aliviaria a nossa dor ou curaria o nosso coração partido? A análise das radiografias leva embora a dor de uma perna quebrada. Vivemos de promessa, não de explicações. Por isso, não devemos passar muito tempo perguntando por quê para Deus. E eu finalizo a compreensão no livro de Jó, capítulo 3, com a exposição bíblica dos versículos 16 a 19. A última metade do lamento é uma descrição do mundo dos mortos, o lugar que os judeus chamavam de Sheol, conforme versículos 13 a 26. É aí que Jó queria estar. O Antigo Testamento não dá uma revelação completa e final da vida após a morte. Isso tinha de aguardar a vinda do Salvador. Conforme 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Jó via o Sheol como um lugar sombrio, onde os pequenos e os grandes descansavam juntos, longe dos encargos e dos sofrimentos da vida na terra. E preferia estar morto e ter descansado a estar vivo e carregar o sofrimento que estava sobre ele. Afinal, ele estava na escuridão em se tratando de seu futuro. Jó 3, versículo 23. Por isso, ele poderia também estar na escuridão do Sheol. Vamos para a leitura. 1 Coríntios capítulo 10. Conselhos contra a idolatria. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos, num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes.
Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor. Somos por acaso mais fortes do que Ele? Os limites da liberdade cristã. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém. Compreendendo o livro 1 de Coríntios, capítulo 10, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Paulo advertiu que os privilégios não eram garantia de sucesso. Israel havia sido libertado do Egito pelo poder de Deus, assim como o cristão fiel foi redimido do pecado. Os judeus do passado comeram o maná do céu e beberam da água provida por Deus, assim como os cristãos se alimentam do alimento espiritual que o Senhor lhes proporciona, conforme João 6, versículo 33. Versículo 68, capítulo 7, versículos 37 a 39. No entanto, esses privilégios espirituais não impediram os judeus de caírem em pecado. Exposição bíblica dos versículos 5 a 12. Paulo também advertiu que bons princípios não garantem um bom fim. Os judeus conheceram os milagres de Deus e, mesmo assim, falharam quando foram provados no deserto. A experiência deve sempre ser equilibrada com cuidado, pois, em nossa caminhada cristã, nunca chegamos ao lugar onde estamos livres da tentação e de possíveis fracassos.
Exposição bíblica dos versículos 13 a 22. A terceira advertência de Paulo era que Deus pode capacitar-nos a vencer a tentação se dermos ouvidos à sua palavra. O Senhor permite que sejamos tentados, pois Ele sabe até onde podemos suportar, e Ele sempre nos dá uma saída se confiarmos nele e aproveitarmos a oportunidade de escape. O cristão que pensa que pode resistir corre risco de cair, mas o cristão que foge poderá resistir. Exposição bíblica dos versículos 23 a 33. Como cristãos, temos liberdade. Esta liberdade foi comprada para nós por Jesus Cristo, por isso é muito preciosa. Em nenhum momento, Paulo negou ao cristão maduro a liberdade para desfrutar de seus privilégios em Cristo. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Conforme capítulo 6, versículo 12. Algumas atividades podem levar seu irmão mais fraco a tropeçar, conforme capítulo 8, versículos 11 a 13. Os cristãos fortes não só têm conhecimento, mas também adquirem experiência. Ele pode olhar para trás e ver como o Senhor o tratou ao longo dos anos. Ele sabe que tem liberdade, mas também sabe que ser livre implica responsabilidades. Em outras palavras, quando equilibramos nossa liberdade com responsabilidade, isso é um sinal de maturidade. Caso contrário, essa liberdade deixa de ser liberdade e passa a ser anarquia e desordem. Compreendendo o versículo 24, temos uma responsabilidade para com nossos irmãos na igreja, conforme versículos 26 a 30. Somos responsáveis por edificar os outros na fé e buscar o bem deles. Filipenses 2, versículos 1 a 4, faz a mesma advertência. Embora tenhamos liberdade em Cristo, não estamos livres para prejudicar outro cristão. E eu finalizo a leitura da Bíblia e também a compreensão do livro 1 de Coríntios, capítulo 10, com a exposição bíblica dos versículos 32 a 33. Somos responsáveis por tentar ganhar os perdidos. Não devemos dificultar aos judeus ou aos gentios confiar em Deus, nem aos outros membros da igreja testemunhar em favor do Senhor. Não devemos viver para buscar o próprio bem, mas também devemos buscar o bem dos outros, para que eles possam ser salvos. Receba essas palavras na autoridade de Jesus.